Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Midsommar é sobre Dani, uma jovem estudante de psicologia que perdeu os pais devido às ações de sua irmã bipolar Terry, que tirou a própria vida por intoxicação, através de uma rede de mangueiras, ligando o escapamento do carro para o resto da casa trancada. Em meio a isso, Christian, com quem namora há 4 anos, esboça a intenção de terminar o relacionamento, mas não toma uma atitude. A primeira vez que aparece em tela, ele está com seus amigos Josh, Mark e Pel, que insistem para que ele rompa com Dani, já que o sujeito não está mais feliz com ela. Mas o personagem se mostra muito acomodado e fraco para agir, e essencialmente fica com ela por pena após a perda de sua família. Desde o início, fica claro que a protagonista é muito dependente emocionalmente de seu namorado, enquanto ele parece apenas querer fugir dela, sendo evasivo, tanto que mal olha em seus olhos quando conversam. Dani, por acaso, descobre que Christian vinha planejando, junto com seus amigos, uma viagem de verão para o festival Midsommar, na zona rural da Suécia, durante a temporada em que o sol raramente se põe no local. Josh esperava estudar Harga, a comunidade de culto pagão onde Pel cresceu, para sua tese de antropologia, enquanto Mark desejava apenas se divertir e ter encontros sexuais com lindas suecas durante a viagem. Christian, a fim de amenizar a situação, convida Dani para se juntar a ele e seus amigos no festival, na esperança de que ela não aceitasse, mas para sua decepção e dos seus amigos, ela aceita. Porém, o que a princípio parecia uma utopia hippie comunista e naturalista, logo se revela algo mais sinistro. As tensões aumentam depois que o grupo testemunha uma cerimônia onde 2 anciões cometem suicídio ao pular de um penhasco. Um deles sobrevive à queda e o culto imita seus gemidos de agonia, enquanto outros se aproximam para esmagar seu crânio com um martelo. Uma das líderes do culto explica que essa é uma expressão perfeitamente normal da crença de Harga sobre a morte, afirmando que todo membro deve fazer o mesmo quando chega aos 72 anos. Porém, ainda assim, o grupo estrangeiro fica horrorizado. Eventualmente, Christian decide também fazer sua tese sobre Harga, sabendo que isso criaria uma tensão entre ele e Josh. Essa total falta de caráter e autoconsciência de seu próprio egoísmo o cega para o peso de suas ações, da mesma forma que o impede de enxergar que não responder de maneira sensível ao trauma de Dani é tão ruim quanto terminar com ela. Falando nisso, um dos aspectos mais pertinentes de Midsommar é como o academicismo de seus personagens centrais justifica a atitude típica de filmes de terror deles, como, por exemplo, o ato questionável de não irem embora assim que as coisas começam a ficar estranhas, como queria o casal britânico. Isso ocorre principalmente porque Josh considera que a inclusão do suicídio em seu estudo apenas o tornaria mais valioso, revelando uma visão petulante e colonizadora dele para com aquele povo, além de ressaltar uma certa falta de sensibilidade do personagem. No dia seguinte, Dani é forçada a tomar mais drogas psicodélicas e a participar de uma competição de dança com Mastro. Ela acaba vencendo e é coroada a Rainha de Maio, um título estimado no culto. Ao mesmo tempo, Christian também ingere mais drogas psicodélicas e é conduzido para um ritual sexual, cujo intuito é engravidar a jovem maga, enquanto outras cultistas nuas os observam, encorajam e imitam os gemidos dos dois. Essa sequência, basicamente, consiste em uma relação coagida, portanto um estupro. Christian claramente é muito passivo e parece ter se sentido instigado pela moça por estar totalmente suscetível devido ao consumo inadvertido de drogas desconhecidas, o tornando incapaz de tomar qualquer decisão racional ou por conta própria. Além disso, é preciso considerar toda a pressão do ambiente. Não é exagero dizer que desde que chegaram naquele lugar, nenhuma escolha realmente foi dada para algum deles. Contudo, isso não exime de forma alguma o personagem de culpa. Christian, do início ao fim, é um péssimo namorado, que inclusive tenta fazer Dani se sentir culpada por tudo, mas o sexo com aquela jovem mulher é tão horrível para ele quanto para Dani. Tanto que a cena em si é construída de uma maneira que não transmite prazer ao espectador e nem para os praticantes. Pelo contrário, é uma experiência desagradável. É interessante esse aspecto da subversão do domínio masculino. Em Harga, as mulheres detêm o poder. A líder das festividades é a matriarca da comunidade. Não obstante a ênfase na fertilidade, a reprodução altamente regulamentada e o dever implícito das mulheres de ter filhos, embora não de necessariamente se tornarem mães, revela um sistema que continua perpetuando costumes compulsórios e opressores, reconhecidos em uma sociedade patriarcal, ainda que voluntária.
A comunidade vista no filme adora a natureza, tanto que o incesto não é exatamente um tabu entre eles, pelo menos não na concepção de um oráculo, cuja deficiência é um meio de contornar o instinto, o que remete ao histórico de eugenia racionalista da Suécia. O mar de pessoas brancas que permeia todo aquele ambiente claro, e o livro que Josh carrega consigo a caminho do povoado intitulado A Linguagem Nazista Secreta de Utarque evidenciam isso. Como Rainha de Maio, Dani deve escolher a última vítima para finalizar o ritual, e ela acaba escolhendo sacrificar seu namorado ao invés de um morador local. Ainda paralisado, Christian é enfiado em um urso estripado e colocado em um templo ao lado dos outros sacrifícios. Os dois voluntários recebem a seiva da árvore que supostamente iria entorpecê-los e impedir que sentissem dor para que morressem em paz. Enquanto queimam, um dos voluntários se desespera por causa da agonia. Lá fora, os outros imitam seus gritos, demonstrando empatia. A princípio, Dani soluça de angústia e horror, mas gradativamente, um sorriso se forma em seu rosto, enquanto o templo em chamas desmorona. A forma como os dois voluntários do sacrifício sentem dor, mesmo estando supostamente protegidos dela, é muito reveladora quanto à realidade daquela comunidade. Os Harga eram mentirosos, o que na verdade já tinha ficado claro, mas as inverdades pareciam direcionadas apenas para os forasteiros. Tudo era uma ilusão, provavelmente orquestrada e mantida apenas pelos mais velhos e forçada aos mais jovens. Isso remete a uma das ideias mais recorrentes do filme, a importância da emoção compartilhada. Relacionamentos em geral são difíceis de serem construídos e mais ainda de serem mantidos, sem a empatia como base. Nenhum ser humano deseja se sentir isolado em momentos de alegria ou de tristeza, sem nunca poder compartilhar suas emoções. Por isso é costume daquela comunidade imitar o gesto de dor ou de suposto prazer do outro, para perpetuar o sentimento de pertencimento. O final de Midsommar não é necessariamente feliz, mas muitos o interpretam dessa maneira. O motivo, antes de mais nada, é que a personagem principal demonstra estar finalmente se sentindo bem. Segundo o intenso e bem-sucedido trabalho que o filme faz em estabelecer uma conexão e identificação entre o espectador e Dani, é tão determinante que nos faz considerar a morte daquelas pessoas parecer um preço razoável a se pagar por sua felicidade, ou a punição adequada pelo modo insensível como Christian e os outros a tratavam. Com exceção de Simon, os outros personagens principais masculinos demonstravam cada vez mais indiferença, além de serem antipáticos e egocêntricos em vários níveis. Mas é Pell que pode ser considerado um vilão, afinal manipulou todos para irem na viagem com o pretexto de ser uma experiência divertida e interessante, sendo que, na verdade, nunca quis que o mundo exterior tomasse conhecimento do lugar e sempre soube qual seria o destino daqueles que chamava de amigos. Os seres humanos têm necessidades que podem levá-los ao engano, principalmente quando carregam transtornos psicológicos que atrapalham seu convívio social, como é o caso de Dani. Líderes e membros em geral são receptivos e carismáticos. Isso se nota pela forma gentil e atenciosa que Pell trata Dani desde que a conhece, estando atento às suas necessidades. Ele se lembra do aniversário dela enquanto Christian esquece e pergunta como ela se sente em relação ao namorado, o que a deixa reflexiva. As seitas prometem uma solução e filosofias que fazem sentido dentro da necessidade da vítima e oferecem amizade, proteção e, principalmente, aceitação incondicional, um sentimento de união. No início do filme, Dani está sozinha com sua dor, isolada e sem qualquer apoio emocional, com uma lacuna a ser preenchida, tentando desesperadamente manter Christian ao seu lado, justificando para si mesma as ações problemáticas dele, para evitar ter de enfrentar mais um abandono, e pior, a sensação de que ela era a culpada. A personagem se recusava a falar sobre sua perda e agia como se tivesse internalizado a noção de que as pessoas a viam como um fardo e que o melhor era ficar quieta. Contudo, gradativamente, isso vai mudando. A Dani para de reprimir suas emoções e de se esconder em banheiros para chorar, e passa a compartilhar não apenas a sua tristeza e dor, mas todos os tipos de emoção, finalmente se sentindo vista, ouvida e sentida. No entanto, quando chega neste ponto, a personagem já está totalmente destruída por dentro e entregue a essa fantasia moral sinistra disfarçada de conto de fadas. Após experimentar tanto trauma e abuso mental antes e durante a viagem, o sorriso é uma rendição, fruto de uma intensa e contínua lavagem cerebral que a convenceu de que este é o seu lar agora, em um novo começo brilhante e feliz, apesar do caos que o cerca. Dani não confrontou aquele que lhe fez mal. Não que ela tivesse total controle da situação, mas de certo modo, a personagem deixou para que os outros lidassem com seu namorado. Isso não é o que idealmente seria o triunfo de uma vítima,
mas a constatação de alguém que foi de uma relação tóxica e de extrema dependência para outra. De alguém que continua sem se responsabilizar por sua própria vida e sem confrontar sua realidade de frente, preferindo se refugiar em uma ilusão. Logo, mesmo ela estando feliz e sentindo-se em um conto de fadas, este sorriso coroa um final trágico. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.